Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aceleração de Vendas TV, o nosso podcast que fala sobre vendas e muitas coisas mais. Hoje estamos com um convidado aqui excepcional, já apresento ele, mas queria dizer, antes de tudo, para que vocês dessem um like aqui, curtissem o vídeo, compartilhassem e se inscrevessem no nosso canal, para você ficar atento aí sobre vendas, autoconhecimento e negócios, sempre toda semana saindo aí um novo episódio. Bom, sem mais delongas, vou apresentar aqui o Thiago Alves. Thiago Alves é um conhecido de longa data, pessoa muito especial, a quem já agradeço aqui a presença. Vamos falar bastante aqui sobre trabalho híbrido, etc e tal. Mas antes disso, queria te agradecer e pedir para você se apresentar aqui para a turma, Thiagão. Claro. Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, pelo convite. Sempre bom trocar uma ideia contigo. Vocês sabem que hoje, assim, na verdade, a criatura está se tornando o criador, né? Porque eu já entrevistei o Marcelão também, num podcast lá na Forbes. Aliás, um abraço pro pessoal da Forbes. A gente fez um barulho. Foi em 2022, né? Acho que a gente fez tempo. Faz um tempinho já. Outras épocas aí, a gente falou bastante lá. Bom, sou o Thiago Alves, né? Estou à frente da Regus no Brasil, um grupo de coworking britânico que está presente em 126 países. Todos os fusos horários do mundo tem uma unidade da Regus. É um negócio maluco, cara. Quando você olha assim, o globo parece um mapa de catapora, de tanto ponto que tem. Presente no Brasil há 30 anos, fazendo 30 anos de Brasil agora. O grupo aqui chegou em 1995 no WTC aqui em São Paulo. Olha que história bacana. E foi o primeiro país fora da Europa a ter uma expansão. Foi, né, o Brasil com a Regus. Então é um país que a gente gosta bastante. Eu estou há 10 anos à frente do grupo aqui. Já trabalhei em várias empresas do segmento imobiliário. Antes da Regus, eu fui da Johnson muitos anos. Trabalhei em empresas dinamarquesas. Trabalhei aqui no Brasil, grupos de empreendedorismo local, bem bacana, né? Mas na Regus me encontrei. Esse mercado de coworking é um mercado tão bacana. Você conhece tanta gente nova todos os dias. É um networking absurdo. Você está presente em todas as indústrias. O pessoal brinca assim, Thiago, indústria do coworking, o que é? É próximo da hotelaria? É próximo da academia? O que é? Cara, não é nada disso. A indústria do coworking, cara, é como se a gente estivesse num milkshake industrial ali. Você fala com todo mundo, né? Então é muito legal, é um mercado bacana, eu fico muito feliz de estar. Bom, eu tenho aí 2 meninos, 2 filhos, Murilo e Tomás, né? Que fazem parte da minha vida aí como pai, né? Gosto bastante de trazer isso nos podcasts quando eu me apresento, porque hoje em dia não dá mais para separar, né, Marcelo? Vida profissional de vida pessoal. Então, eu brinco muito assim, pessoal, gente, eu não sou o CEO, eu estou o CEO, né? Mas sou o pai, estou ali com meus filhos sempre, né? Faço questão de estar próximo deles. E sou entusiasta de nova tecnologia, cara. Assim, impressionante como eu gosto de gadget, né? Inclusive, estou sempre buscando algo novo, assim, cara, como usar no meu trabalho, trazendo uma coisa. Então, assim, o Thiago é um puro suco de uma mistura disso tudo, cara. Sou pilhado no 380, bebo café o dia inteiro, não durmo, tenho insônia. Mas tô ali, sabe, sempre tendo aquelas ideias criativas 3 da manhã, que você acorda e fala, cara, pega o celular para anotar, porque do nada saiu a resolução daquele problema que eu fiquei talvez 2, 3 dias pensando, e que no outro dia tá ligando para todo mundo, pilhando o pessoal, que não perde tempo, tô no trânsito, tô ligando para alguém, entendeu? Aproveito para fazer bastante coisa e sempre transformando, assim, ao meu redor, buscando fazer com que eu tenho um papel também positivo de impacto na vida das pessoas, seja ele social, seja ele sustentável, seja ele muitas vezes só de ser um ombro ali, amigo, para estar ouvindo ali, né? Ou seja ele também como líder, né? Eu acho que a gente também desempenha esse papel, tá engajando e tudo mais. Então, esse é o puro suco de Thiago. De Thiago Alves. Maravilha. E escritor, que você também esqueceu, já a gente vai falar. 2 coisas que eu esqueci, na verdade. Desastrado, essa eu sempre falo, desastrado. Uma pessoa com 2 metros de altura é desastrado. E do livro Nem Home Nem Office 2022 da editora Gente, que eu já tinha mandado aqui para o Marcelo para aceleração de vendas, lembra do nosso podcast? Cheguei aqui hoje, fiquei feliz, vi lá na entrada, né, do escritório deles, bonitão meu livro lá, mas falei, não, quero aqui também. Então fizemos questão de colocar aqui, porque afinal de contas hoje o trabalho híbrido está no centro de tudo que a gente fala nas empresas, né? Excelente, é isso aí, vamos falar bastante sobre isso, mas só voltando aqui, você falou que gosta dos gadgets, né? Eu me lembro que você, não sei se você ainda está na vibe da impressora 3D. Opa, tem 2, na falta de uma. Conta um pouquinho, como é que você chegou, por que você comprou uma? Porque eu acompanho o Thiago nas redes sociais, e ele é bastante ativo, mas aí eu lembro que você comprou as impressoras, né, 3D, mas o que me chamou a atenção não foi nem as impressoras, foi só a pintura e o acabamento das peças depois que imprime. Porque a impressora, vamos dizer, se você for meio geek,
você vai conseguir configurar e vai sair. É. Agora, fazer aquele acabamento Na mão, caneta na de... tinta ali. Sabe que isso é uma bela terapia, Marcelão? Inclusive, eu tenho uma característica que eu gosto de fazer muita coisa, assim, sozinho. Então, por exemplo, eu gosto muito de andar de moto. Porque moto é um negócio, por mais que eu possa ir com garupa, por exemplo, eu saio bastante com a minha namorada e tal. Por mais que eu goste de fazer isso, mas moto é uma pilotagem autônoma, sozinha, que você tá ali, você tá focado, você tá... É uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de dirigir, gosto de dirigir à noite. Tá todo mundo no carro, mas eu tô acordado dirigindo. Então, eu gosto de fazer algumas atividades. E a impressora 3D, cara, na verdade, é engraçado. Todo mundo sempre falou pra mim, cara, como é que você não tem uma impressora 3D? Tipo, sua cara. Eu falo, cara, verdade, eu não tenho. Eu tenho 400 drones, eu tenho tudo quanto é tipo de câmera 360, computador de edição, eu gosto muito de foto e vídeo, né? Sei fazer bem. O pessoal sempre brinca assim, quando tem um grupinho, alguém tem que fazer a foto, sou eu. Tchau. É o motorista da vez sempre e a pessoa que fica fazendo foto de todo mundo. Aí, pego lá, fico brincando com isso, e a pessoa, meu, como é que você não tem impressora 3D? Eu falei, puta, é verdade. Aí dei a dica pros meus meninos, ó, aniversário do papai tá chegando. E eu acabei ganhando deles uma impressora 3D. E, cara, pra mim aquele negócio foi muito legal. É lógico que rapidamente eu turbinei minha impressora, instalei tudo quanto é peça, upgrade possível. E eu comecei a perceber que as peças podiam ser usadas para outra coisa que eu gosto bastante, que é essa questão que eu não sei fazer, e por isso pra mim é desafiador, porque eu tenho que aprender, Sim. a questão da pintura. Então, por exemplo, você imagina, pra um cara igual eu, que é desastrado, grande, que, cara, minha mão é gigante pra pegar um pincel minúsculo, pintando e tal. Aquilo pra mim é um exercício muito grande de aprendizado, de autocontrole, até de frustração. Eu levo horas pintando peças, eu levo horas. E isso é importante pra mim, cara. Muitas vezes é como eu consigo fazer o meu relaxamento da semana, do dia. Eu coloco uma série bacana, que eu nunca tenho tempo pra ver série, mas eu pego ali e boto uma série, enquanto eu tô assistindo a série, eu tô fazendo ali aquela peça. E acabou virando um hobby, virou o principal ponto de presentes pra amigos hoje em dia. Então, na verdade, eu não compro, depois que eu tenho a minha impressora 3D, eu não compro mais um presente, eu só dou impressão 3D agora pros outros, legal. entendeu? Os meus filhos pedem, olha, aniversário da minha amiguinha na escola, faz uma impressão pra ela, igual eu faço umas capivaras coloridas, cara, o pessoal adora. Aí eu faço a capivara com o nome da criança e mando, então fica um presente personalizado, Sim. né? Dou impressão pras tias, né? Ficam todas, adoram aqueles vasos malucos, dá pra fazer com impressão. Aí, de tanto eu postar sobre isso, uma das marcas de impressão 3D, a Creality, um abraço pessoal, entrou em contato comigo e falou, cara, a gente quer mandar uma impressora top de linha pra você continuar imprimindo e contar um pouco mais das impressoras mais modernas, que a gente tá vendo que essa sua é boa, mas já tem 2, 3 anos. Você vê como a tecnologia hoje vira obsoleta, cara, em questão de meses já, não é nem isso, né? Falei, opa, manda. E aí recebi uma grana. Aí comecei. Aí fiz essa parceria com a Creality. Também fiz uma parceria com a 3D Academy, que é a maior escola de impressão 3D hoje em dia, para ajudar a divulgar, porque é muito legal. A impressão 3D, cara, ela é como um hobby de tecnologia acessível para qualquer pessoa. Hoje tem impressoras já que você comprar com R$800. Caramba. Entendeu? Cara, e é uma coisa que devia estar em todas as escolas do Brasil e do mundo. A gente devia estar ensinando essa molecada a fazer isso, porque isso é o futuro, cara. Eu sou engenheiro mecânico de formação. E, cara, eu sou técnico em mecânica, técnico em eletrônica, eu fiz junto, e sou engenheiro mecânico. Cara, eu aprendi a mexer com máquina. Então era um negócio que, tipo assim, pra você fazer uma peça, você levava horas fazendo uma peça, usinando uma peça, né? O gasto de usinar e tudo mais. Cara, a impressora 3D abriu um mundo de oportunidades em todas as áreas, né? Então, para tudo. Esses dias eu vi um médico que faz próteses, assim, de substituição, um dedo que a criança não tem, uma coisa assim, faz na impressora 3D na hora. Caraca. Uma prótese antes levava meses para ficar pronta, entendeu? Eu fui esses dias no meu dentista e tinha que fazer lá uma troca, né, de uma coroa de um dente. Ela tirou o dente que tava, escaneou com o celular, uma câmerazinha diferente. Cara, ela jogou numa impressorinha 3D pequenininha dentro do consultório, que já fez a prótese, colocou. Então ela mandou pro laboratório pra fazer a versão final moldada, cara, pronto, que antes você tinha que ficar lá segurando aquele... Sim, então, assim, é impressionante. Eu acho que vai caminhar isso para muita coisa. Eu tenho usado bastante na Regos, inclusive, para fazer maquete. E olha que legal da impressão 3D. Você pegar e falar o seguinte, o cliente quer ver o escritório e tal, você fala, nossa, como é que funciona esse escritório aqui? Ah, peraí, você vai lá, imprime o escritório do cara, como vai ficar em 3D, com as cadeirinhas, as pessoas trabalhando, e apresenta aquilo como um projeto, cara. Tá todo mundo mandando papel, o cara tá vendo em 3D, você fala, pô, quero fechar com esse tipo de empresa. Sim. Então eu acho que, não que vai ser uma tecnologia tão dominante, ela vai evoluir bastante, eu acho que ainda é muito geek, não é plug and play. Mas demora pra saber usar. Agora, cara, eu brinco com o pessoal,
Você assistiu aquele Inception, aquele filme com o Leonardo DiCaprio, que ele sonha dentro do sonho? Não sei se você já viu esse filme. Vi. Esse filme é muito bom, recomendo ver, Legal. inclusive. Cara, a impressão 3D ela é mais ou menos isso. Esse dia minha impressora quebrou, aí eu arrumei ela mais ou menos e imprimi nela a peça que eu usei para arrumar nela. Ah, peraí, velho. Então, pra você ter uma ideia de como o negócio era, para quem assistiu Inception, era isso, entendeu? Uma coisa puxar a outra dentro daquele mesmo ciclo. E é uma coisa bacana, até que eu faço muita referência com o pessoal, eu levo isso muito pro meu trabalho, eu levo isso muito para a equipe que eu lidero. Eu participo hoje do conselho de duas startups, uma de cunho social, que traz mais inclusão no mundo da web, que coloca, por exemplo, acessibilidade digital nos sites. Então, se é uma pessoa que tem deficiência visual, ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência tátil, ou mesmo uma pessoa que, né, que tem qualquer tipo de deficiência, para poder usar um website com a mesma experiência que nós temos. Então, a Equal Web, um abraço pessoal. E eu também sou conselheiro lá na Upchat, que é uma empresa de tecnologia, que faz omnicanalidade e tudo mais, além da Regos. Então, eu levo para essa turma toda muito disso, cara. Quais são os nossos hobbies? O que a gente consegue aprender com isso? E esses dias eu achei fantástico. Eu estava fazendo um off-site com a minha galera, e aí a gente pegou e falou o seguinte: galera, cada um vai se apresentar, mas todo mundo vai se apresentar de uma maneira diferente. Eu não quero nem saber o que você faz aqui na empresa. Eu quero que você me dê uma lista das 10 coisas diferentes que você faz na sua vida pessoal. Cara, como é difícil pra galera escrever isso, né, cara? Como é difícil. Porque a gente tá tão acostumado a responder pergunta de entrevista de emprego, de currículo, isso, aquilo. Na hora que você vai pro âmbito pessoal e fala, cara, Marcelão, quais são 10 coisas diferentes que você faz no teu âmbito pessoal? Você fala, caramba, verdade, o que eu faço? Quem sou eu no final de semana? E comecei a descobrir pessoas que trabalham comigo o tempo todo e que eu não fazia a menor ideia, que tocavam em banda de punk rock. E se eu olhava a pessoa e falava, não é possível, né? Tocava em banda de punk rock. Até puxei o cabelo pra ver se não era skinhead por baixo, brincando. Tá? Assim, pessoas que eram surfistas, que competiram em campeonatos mundiais e que estavam ali do meu lado, eu não fazia a menor ideia. Pessoas filhas de medalhista olímpico. Sabe, cara, então, assim, é impressionante quando você começa a sair um pouquinho para criar uma ligação com o seu time, para criar um bonde legal, né? Essa cola entre o relacionamento. Como você pode explorar bastante os hobbies. E, por incrível que pareça, meu business é um business de networking, né? Todo business é networking, se a gente parar pra pensar. E eu brinco muito com o pessoal, que é o seguinte, você pode fazer networking de qualidade em tudo quanto é lugar. A gente se conheceu através do networking de qualidade, um evento, um offsite, muito bacana. Não subestimem o networking de nicho. O networking de nicho por hobby, ele é muito forte. Por exemplo, eu ando de moto, né? O pessoal que me segue sabe, eu gosto de ir em autódromo, correr de moto, etc e tal. Cara, a quantidade de pessoas que eu encontro neste ambiente, que é um ambiente que, convenhamos, não tem nada pra você falar de business, é moto passando, gritando, barulho, aquele cheiro de gasolina, pneu, não é um lugar pra você fazer negócio, mas só de você estar ali, conversar com o cara, pô, legal essa moto, o que você faz da vida? Faço, de repente você criou uma amizade, daquela amizade você criou uma oportunidade, a pessoa já lembra de você. Então eu brinco com o pessoal que anda de moto comigo, quase todo mundo virou cliente da Regos já. De uma época quando eu fazia muita trilha de Jeep, a mesma coisa, né? Então, eu acho que explorar o hobby, não só como aquilo que te agrega valor, que funciona como um potencial calmante, né? Uma válvula de escape para a corrida do dia a dia, ele também pode ser muito bom para o teu negócio, né? Quantas pessoas não jogam beach tênis junto? E já começou a fazer negócio, pô, aquele cara joga beach tênis comigo. Então, eu acho que hoje tem novas oportunidades na mesa. Pois é muito legal isso, porque é aquela história da conexão pelo ser e não pelo fazer, né? E a gente no nosso dia a dia acaba muito no fazer, né? Puta, o que você faz e tal, não sei o quê. Não, cara, hoje a gente é bombardeado, convenhamos, por todo tipo de canal tentando vender alguma coisa pra gente, né, cara? O tempo inteiro. Porque as redes sociais, nós somos o produto, né? Nós somos o produto. Com o WhatsApp, nós somos o produto. O dia inteiro. Cara, o meu telefone toca o dia inteiro de spam. Entendeu? Aquelas mensagens automáticas, alguém que fala alô, alô, aí você, já cai numa mensagem. E eu falo, cara, como pode, assim? Será que realmente esse negócio funciona? Aí eu começo a olhar os meus canais de conversão, meu, pessoal, o Thiago, e eu vejo, cara, que o meu canal mais forte é o networking. É impressionante que essas pessoas que eu faço uma questão de tipo, me chamou para um evento, eu vou, eu prestigio. O cara tá fazendo uma celebração da empresa, eu vou, eu prestigio. Pô, o cara vai fazer alguma coisa, sei lá, no final de semana com a família dele, se eu tenho uma certa proximidade, eu vou lá, eu compareço. De repente, isso começa a voltar em negócio. E, cara, e eu acho que o brasileiro tem isso muito mais forte que qualquer outro mercado. Um mercado que é muito forte nesse sentido, vou falar para vocês, é o México. O México é assim também.
Só que o México ainda é muito carente do mercado americano. E o americano, cara, ele não funciona dessa forma. O americano, a gente estava até brincando antes aqui no esquenta desse podcast, que o americano ele compra negócio por telefone, por app. Então ele aluga escritório, por exemplo, que é o meu business, por telefone, sem visitar. Ele acredita na informação que a atendente está passando. Olha, esse escritório tem 10 metros quadrados, vista para a Quinta Avenida, na altura do número 1600 de Nova York. Ok? Ok, fecha. Cara, o brasileiro, não. Peraí, você tá me falando, deixa, eu vou visitar. Eu quero ver se a vista é essa, eu quero ver se tem. O cara leva a trena na visita pra ver se tem 15 metros. Opa! Então, cara, nós somos um povo desconfiado por si só, como cultura, mas o network é uma coisa de qualidade. Você concorda que se eu te indicar, você fala, pô, Tiagão, me indica alguma coisa legal, eu vou falar assim, Marcelão, vai neste cara aqui que ele vai te atender. Cara, o QI no Brasil é muito forte. Muito forte. Entendeu? Ele é uma chancela, principalmente se vier de uma pessoa que você confia. Eu acho até o que você tá falando reforça a questão do cara dizer assim, putz, é tão desconfiado, né? Que o QI vale mais do que, de fato, o fato em si, né? Porque ele fala assim, pô, eu tô tão acostumado a tomar um Pelé aqui na compra, né? Que eu vou dizer, você me indica qual? Vai ali. Aí o cara já usa isso como uma fonte de credibilidade. Você sabe que é tão forte que o Brasil lidera o ranking global da Regos em conversão por indicação de cliente. Entendeu? A gente tem o maior índice. E é o meu canal mais forte hoje. Indicação é o meu canal mais forte, tanto que a gente incentiva a indicação no Brasil muito mais do que outros mercados. Assim como mídia social. É muito forte aqui. Impressionante a força do Brasil com mídia social. Ô, Tiagão, e qual que é o futuro do 3D? O cara vai imprimir um coração no 3D? Também. Não, eu acho que a impressão orgânica, ela já tá vindo forte. Hoje você já consegue, por exemplo, nas minhas impressoras eu consigo imprimir um chocolate. Mas que você compra um filamento de chocolate. Exato. Hoje você já faz consegue. um leão de chocolate. É que assim, as temperaturas de plástico, de metais, é totalmente diferente da temperatura de alimento, né? Então são impressões específicas. Mas, por exemplo, vou te falar o que está disponível hoje no Brasil. Se você for na USP, você já vai encontrar impressoras testando imprimir tecidos humanos, como teste laboratório. Qual é o substrato, o filamento, sei lá, matéria-prima? Não, são células orgânicas, Caraca. entendeu? Então, muitas vezes recicladas do próprio corpo. Ainda é experimental, é lógico que ninguém tá usando aquilo para colocar. Mas já chega aí. Mas já tá. Tem vários estudos hoje, o Hospital Paulista de Medicina, por exemplo, que já imprime próteses, né? E, inclusive próteses internas também. Você consegue fazer próteses que vão ser substituídas por um titânio, mas, por exemplo, antes como é que o cara ia ter que fazer? Puta, quebrar, tirar, perde um pedaço do osso, vai lá. Agora o cara escaneia com raio-x, joga numa máquina, essa máquina tira as modelagens em 3D, sem ser invasivo, imprime na impressora 3D, o cara faz primeiro assim um teste externo. Então, antes de mandar fazer aquela prótese final e lapidar, ele faz um piloto. Então, esses dias eu encontrei um amigo que o gesso dele foi inteiro feito em impressora 3D. Cara, respirava, ele não ficava aqui, lembra? Você quebrou o braço com a régua, né? Exato. Isso entrega a idade, viu, gente? Coçar com a régua, o gesso ali. Então, você vai encontrar em casas sendo impressas em 3D, coisa que você já consegue dar um certo ganho ali da estrutura com cimento, são impressoras gigantescas. Você já tem grandes peças, mobiliário sendo feito em 3D, cadeira e mesa sendo feito em 3D. Então, assim, eu acho que o futuro da impressão 3D está ligado diretamente com o futuro da construção como um todo. Seja ela de pequenas coisas quanto grandes coisas. Você pensar a logística, né? Para o cara levar 10 cadeiras é um volume enorme, né? Para o cara levar um rolo de filamento que vai imprimir a cadeira lá. Não, e a customização e o tipo de, né? Para fazer. Pensa o seguinte: eu já fiz várias peças em 3D de decoração, assim como já fiz várias peças de uso mesmo, assim, pra você poder usar no dia a dia, peças de substituição, etc e tal. Cara, se não fosse a impressora 3D, eu ia ter que me deslocar numa loja, comprar, testar, fazer. É lógico que, assim, ainda não é plug and play. Tá. É mais fácil do que... Cada dia fica mais fácil, mas ainda não é plug and play. Mas aí, se a gente entrar nessa área, é a mesma coisa, por exemplo, os carros elétricos, que eu sou grande fanático aí, né? Sou entusiasta. Fui embaixador da Audi por 4 anos na visão dos carros elétricos, né? De mobilidade sustentável, é a mesma coisa. Carro elétrico hoje é outra conversa de quando eu comecei, 9 anos atrás. Muito mais fácil, muito mais prático, a autonomia é muito maior, muito mais fácil de carregar, de ter, e vai ficando cada dia mais fácil. Mas tem uma curvinha de aprendizado até chegar aí. Então eu acho que vai ter isso para impressão 3D, vai ter isso para o carro elétrico,
vai ter isso para tudo que a gente está vivenciando. E para o trabalho, né? O trabalho hoje está vivendo o maior impacto que ele poderia estar vivendo aí nos últimos anos. Eu queria até trazer esse tema para a gente entrar no nosso tema central aqui, que o Thiagão é um repertório vasto de informação, né? Até acho, a gente estava falando no outro podcast aqui sobre modelagem, né? Que é uma ferramenta da PNL, assim, eu acho que o Thiagão é um cara super legal, não só pela posição que você tem hoje, né, assim, por 10 anos, quer dizer, uma coisa bem estável e tal, mas por esse repertório vasto de fazer várias coisas que eu acredito muito que são fundamentais para a gente poder desenvolver outras competências, né, como você falou. Cara, o que pintar me ajuda a desenvolver uma competência que eu vou usar sei lá onde, a hora que eu estiver andando de moto, né, para ser mais específico, ser mais detalhista, enfim. Mas, falando um pouco mais sobre aqui o nosso tema, né? O Thiagão é especialista, então, CEO da Regos, especialista em trabalho híbrido, remoto, etc e tal. Você usou um termo aqui logo que a gente estava falando, chama workation. Explica pra galera aí, fala um pouquinho como é que tá essa... Porque são dois termos aqui, né, que folclóricos, acho. Workation, que eu aprendi hoje, e o home office, que não é o home office, né? Fala um pouquinho dessa... Bom, dessa posso tendência. voltar um pouquinho? Claro. Existiu um mundo ao qual nós vivemos, que em 2019... antes da pandemia, antes de se falar qualquer coisa voltada à pandemia, onde a gente acreditava que para trabalhar você tinha que ir até um escritório. E o sucesso, ele era medido em sua maioria pela sua presença física e a sua entrega presencial em termos de horário e jornada. As pessoas que eram vistas eram lembradas, as que eram lembradas eram promovidas, e a grande parte das empresas não via outro futuro de trabalho que não fosse nos escritórios. Tanto que a forma de você atrair talentos, além da questão financeira, bônus, benefícios, era você ter um escritório descolado. Legal, escorregador, o PlayStation, né, área de descompressão e por aí vai. E a economia compartilhada, ela já era um pilar muito forte que vinha crescendo. Não só de escritórios, mas de tudo. O aplicativo de transporte, que a gente... compartilhava, já começava ali a compartilhar os carros, por aí vai. A economia compartilhada estava chegando no escritório também, coworking já vinha forte e tudo mais. Em 2020, perdão. Em 2020, veio a pandemia e nos provou que a gente estava totalmente errado sobre vários conceitos. Primeiro, sentar na frente de um computador 8 horas por dia no escritório não define sua produtividade. Muito menos a sua lealdade corporativa. Muito menos se você está batendo suas metas. Então, a sua presença física não é sinônimo de entrega. Começa por aí. Só que o que todo mundo achou que era o trabalho remoto, home office, na verdade era um movimento chamado home forced. A gente forçou as pessoas a trabalhar de casa por uma questão, né, de saúde. Nem 1/5 das empresas estavam preparados com políticas para que as pessoas trabalhassem de casa. Então a gente só colocou as pessoas em casa e falou, trabalha aí. Tinha alguém preparado? Algumas empresas tinham políticas de trabalho flexível, que a gente chamava na época, que estavam mais prontas para isso. Empresas que já tinham funcionários com laptop, que o cara tinha uma potencial VPN para fazer de casa. Já. A infraestrutura, o básico não estava no lugar. O cara não tinha laptop, como é que vai para casa? Exato. Pega uma empresa de call center. Sim. Todo mundo trabalha naquela estaçãozinha. Com um desktop. Como é que você faz para todo mundo trabalhar de casa no outro dia? Entendeu? Muitos sistemas não estavam prontos para ser logados remotos. Então tinha muita coisa que não estava. Lembra que a gente tinha dúvida se as operadoras iam aguentar de telefonia, se os links de internet residencial ia dar conta, né? Foi um negócio maluco. A gente viveu ali épocas, eu brinco que é um MBA de curto prazo, foi ali o começo de 2020, tirando toda a questão, transformação. Tirando a saúde, né? A questão do impacto aí nas vidas e todo mundo que a gente perdeu aí. Que foi bem complicado e vai deixar uma marca em gerações ainda. Mas eu digo assim, pela questão de negócios, assim, foi um aprendizado e olha que engraçado, o Brasil teve que aprender com o resto do mundo, porque ninguém tinha uma receita. Eu lembro que quando a Covid chegou no Brasil, o máximo que eu tive de referência lá de fora, eu trabalho em uma empresa internacional, 126 países, é que já tinha passado pela China, pela França e pela Itália. E tava chegando aqui. Cara, e você não conseguia trocar, assim, sabe? Ligar pro cara da Itália e falar, como é que foi? Como é que você superou isso aí? Falar, não, cara, aqui tá morrendo todo mundo, não tem o que fazer, tal, culpa. Então, assim, muito difícil, uma situação que ninguém, eu acho que estava preparado no âmbito comercial. Então, as pessoas foram em home forced, primeiro. Algumas vivenciaram essa experiência como muito boa. E, agora eu tô de home office e tal. Aliás, fazer um adendo aqui, porque não sabe, home office é um termo brasileiro, aportuguesado. Em inglês é work from home.
Work from home. Tanto que você fala assim, qual a sua política de trabalho de casa? É WFH policy, entendeu? Tipo, de work from home. Se você fala para um americano home office, I'm working in the home office, ele acha que você tá trabalhando dentro de um armário, em casa, alguma coisa assim. No porão. Não faz muito sentido, entendeu? Sim. E o brasileiro vai além, que a gente já botou isso como verbo, né? Hoje eu estou home officeando, né? Então que vem do mesmo, né? Do budgetando, startando, invoiçando dói, né? Invoiçando dói. Bom, e aí, então, estou de home office. Mas teve aqueles que não tinham estrutura para trabalhar de casa, ou não tinha uma mesa para trabalhar, uma cadeira, uma iluminação adequada, internet de qualidade, computador de qualidade. Para aqueles, a experiência já foi um hell office, né? Já não foi tão legal. Nem todo mundo... Tinha uma cadeira, né? Você sabe que a gente gosta de esporte, depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas nessa época eu estava treinando para maratona, e aí, o número de pessoas que aumentou na fisioterapia, e não foi por causa do esporte, foi por causa da cadeira de casa, né? Porque todo mundo não tinha cadeira, mesa da cozinha, aquela história, né? Não tem como você negar que, assim, as empresas gastam milhões em investimento de imobiliário, montando um escritório, as empresas de desenvolvimento milhões para a altura da mesa ideal, do apoio de braço, luminotécnica, quantos lumens, de repente tá tudo bem trabalhado o colchão da sala, sabe? Não tem como. Não tem como. Então, eu acho que tem uma questão, sim, que as empresas tiveram que fazer assim porque era Covid. Sim. Mas que isso acabou tendo um impacto muito grande na saúde dos colaboradores, numa questão realmente de saúde ocupacional ali, né, da postura e tudo mais, do descontrole que o home office gerava no começo, porque a gente não sabia se realmente quanto tempo ia durar. Sim. Então eu não sabia se eu coloco a estrutura ou eu espero, coloco ou eu espero. Alguns se movimentaram muito antes, outros se movimentaram muito tardios. Alguns não tinham como. Ele colocou as pessoas em casa, mas as pessoas não conseguiam trabalhar de casa. Muita dúvida sobre o que fazer, deixar de fazer. Rolando, né? Não, quem tinha filho pequeno nessa época sofreu. Eu vou falar pra você, meus eram pequenos. E na época eu e minha ex-esposa tomamos a pior decisão, mas que foi a melhor na época, que era tirar um deles da escola. Porque simplesmente não tinha aula. Né? Então a gente ficou meses assim, cara, o que eu vou fazer? Tem que tirar da escola, porque também ele tá ansioso, não tem mais aula. E contratamos uma professora particular para ele. Então, assim, um negócio difícil, cara. Sim. Foram épocas sombrias. Mas, voltando à questão do trabalho, então, o conceito do home office, por um lado, foi muito bom. Ele ensinou o brasileiro que, sim, é possível trabalhar de casa, que, sim, eu consigo me conectar em várias reuniões, eu consigo cumprir horário trabalhando de casa. Só que muitas empresas não conseguiram a parte mais difícil desse trabalho remoto, que é você realmente delegar ao colaborador a autogestão. Uhum. Muitas empresas botaram o cara em casa, mas ainda fazia com que o cara batesse ponto, fizesse a mesma jornada, o mesmo cheque, como se ele estivesse sentado aqui na mesa do escritório. Mas é muito difícil. Vou te dar um exemplo. Se você tem um escritório, 4 pessoas, 5 pessoas, você é o chefe, seus 5 subordinados, vocês vão todo dia para o escritório. Você vai chegar como chefe, bom dia, tudo bem? E aí, como é que tá hoje? Tudo bem? Alfredão, beleza? Beleza? Tá bom. Na hora do almoço, e aí, tudo bem? Como é que tá aí na manhã? Produtiva? Tá bom. É normal, você é o chefe, você tá aqui, você tá vendo as pessoas e por aí vai. Final do dia, você falou quantas vezes com essas pessoas? Umas 20, provavelmente. Sim. Eles vão embora para casa, felizes. Você não é um chefe tóxico só porque você falou 20 vezes ao longo do dia com eles. Sim. Desde que não seja uma cobrança excessiva, tá? Mas interações naturais, dia. Como é que tá? Alfredo, vem pra mim tal coisa, tá? Sabe? Peguei você pra Cristo aqui, né? E aí, cara, quando você vai pro digital, é diferente. Imagina você abrir uma chamada no Teams ou no Zoom 20 vezes no dia com o teu colaborador. Cara, no final do dia, esse cara pediu demissão. Sim. Ele vai falar, cara, o Marcelo é o chefe mais tóxico que existe. Uhum. Entendeu? Então, mas você concorda comigo que nenhuma liderança estava preparada para isso? Porque ninguém nunca tinha vivido isso, nem no Brasil, nem no mundo. Então, a chegada do home office foi árdua. A gente pagou um peso muito pesado por as empresas não estarem preparadas, tal. Foi um aprendizado custoso em termos de cultura, foi um aprendizado custoso em termos de saúde mental, custoso em termos de dupla jornada, tripla jornada para algumas mães, por exemplo, que tinham filhos em casa, o seu trabalho para levar e tudo mais. E, cara, como conciliar tudo isso? As empresas não conseguiram achar uma fórmula de sucesso em curto prazo para isso. Só que aí vinha a promessa da vacina, e depois veio a promessa do volta aos escritórios, e aí começou-se a falar no modelo híbrido de trabalho. E aí foi onde surgiu o termo
trabalho híbrido. Eu fui até uma das primeiras pessoas que ventilei esse termo, porque até então falava-se trabalho flexível. Uhum. E eu lembro até hoje que eu participei de uma reportagem da Exame, onde a gente estava fazendo um bate-papo lá. O que você acha? O futuro vai ser flexível? Eu falei, então você não vai ser nem casa, nem escritório, vai ser híbrido. Cara, putz, aquilo foi. E foi até o título do livro: nem home, nem office. O futuro do trabalho é híbrido. Exatamente falando assim, cara, não quer dizer que um modelo é melhor que o outro. Existem vantagens em estar no escritório, vantagens de trabalhar em casa. As vantagens de cada modelo são específicas de cada empresa, depende da tua função, depende do que você faz, entendeu? Tem como um segurança patrimonial trabalhar de casa? Depende. Se ele só olha a câmera e ficava num buraquinho escondido olhando a câmera, capaz que ele consegue fazer de casa. Agora, se é um segurança físico que tá ali na porta da catraca, sinto muito, não vai rolar, entendeu? O cara é um operador de uma máquina onde ele aperta lá o botão de emergência, cara, ele tem que estar lá, não é só. Talvez a inteligência artificial vai fazer com que algumas funções dessa possam ter um trabalho mais flexível, mas em seu momento ainda não estava. Te dar um dado interessante que é maluco quando a gente para pensar nisso. Das 10 profissões que mais empregam no Brasil, das 10, só 2 têm a capacidade de trabalhar de casa. Vou te falar. Sabe as que mais empregam? Servente de obra. Tem como trabalhar de casa? Não tem. Motorista de caminhão? Não. Atendente de supermercado? Não. Atendente de varejo comercial? Não. Professor? Talvez, depende. Talvez, Né? Um ou outro, talvez, palestra e tal, né? Talvez alguma coisa até é possível. Auxiliar administrativo. Sim, esse cara é possível trabalhar de casa. Profissional de limpeza. Não, entendeu? Motorista de ônibus. Não, cobrador de ônibus. Também então, assim, cara, se você pegar as profissões que mais empregam, você fala, não dá. não tem como. Então, o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, ou home office, que aliás é um pouquinho diferente, depois eu explico para vocês. Pela lei, trabalho remoto é uma coisa, home office é outra. E isso é um privilégio ainda para a população. É uma parte pequena de nós que pode fazer isso. Basicamente. Quantos por cento da população? 10%? Cara, não. Estudos dizem que a gente tem algo em torno aí de 10 a 15% de uma população com um tipo de trabalho administrativo. Que poderia ser. Que poderia ser. Tá, mas é total um chute. Porque, por exemplo, você pega indústrias. Tem indústrias que têm 30 mil funcionários, você não consegue dizer exatamente quanto aqueles funcionários são funcionários administrativos ou não. Sim. É fácil mapear isso na Faria Lima, que é tudo prédio corporativo. Sim. Né? Mas é difícil quando você sai dos grandes eixos que não tem muita informação histórica desses edifícios, desses imóveis. E nas áreas industriais tem muito disso também. Que, aliás, era um grande problema. Você imagina que você era uma indústria. Uma indústria de carro. E aí, no meio da Covid, você não podia parar a operação, aí você falava pro pessoal, pessoal de fábrica, vocês vêm todo dia, porque tem que operar a fábrica. Pessoal do escritório, vocês ficam em casa para se proteger. Pô, que isso, cara? Tem duas culturas agora, um já odeia o outro. Quando tiver o futebol amistoso ali, que certeza que o pessoal da fábrica vai quebrar o pessoal do escritório. Entendeu? Então, assim, o trabalho híbrido, ele é o meio termo para que você não acabe com duas culturas. Na verdade, toda empresa hoje já tem duas culturas, que é a cultura do pessoal pré-Covid e o pessoal pós-Covid. Porque todo mundo que chegou depois teve um induction diferente, né? Ele teve uma recepção diferente, ele teve um treinamento diferente, não foi a mesma experiência que era no passado. Então você já tem mais ou menos a cultura dos antes e dos depois. E se você não tiver uma implementação do trabalho híbrido bem feita, e trabalho híbrido, gente, não é só sobre casa e escritório, é o horário flexível, a jornada flexível, é remuneração flexível, e se tudo vai ser a localização flexível, se tudo vai ser flexível, como é que fica a gestão? Por performance e KPI. Porque não tem como mais eu fazer o cara crachar. Eu falei, se eu fizer o cara crachar no remoto, eu viro tóxico. Entendeu? Você vira lá o namorado, a namorada tóxica, quer saber onde você tá, o que você tá fazendo, o que você tá... Cara, não dá. Então, hoje em dia, eu acho que a gente ainda está num momento muito incipiente do trabalho híbrido. Tem 3 anos que a gente verbaliza esse conceito. Quando eu escrevi o livro, estava no auge disso, todo mundo voltando para o escritório. Então o livro foi bem legal, ficou 4 vezes o mais vendido do Brasil. Tem uma trajetória de sucesso até hoje, continua sendo bastante demandado nas livrarias. Exatamente porque o trabalho híbrido ainda é muito novo. Uma pesquisa recente do Google, final de 2024, da Workplace, divulgou que 56% das empresas têm buscado implementar o híbrido. Só que quando você faz a pesquisa com a liderança, 80% da liderança precisa do trabalho híbrido para ajudar a reter talentos. E quando a gente pergunta para a base, mais de 98% das pessoas querem o trabalho híbrido como um diferencial. Olha que dado legal, Marcelão. Até 2019, o principal motivo que as pessoas pediam demissão da empresa era salário e remuneração, seguido de liderança tóxica, depois de oportunidade de crescimento. Aí vocês eram um top 3 que tinha ali.
Hoje, em quarto lugar, já tá falta de flexibilidade. O cara quer trabalhar da casa dele. Então, e eu desafio você que está acompanhando aí o podcast Aceleração de Vendas, a entrar no LinkedIn agora, pegar o teu cargo e procurar no LinkedIn. Espero que você não encontre a sua empresa buscando o teu cargo, mas você buscar, busca o teu emprego não, o teu cargo no LinkedIn e você vai ver como toda empresa está tendo que divulgar o modelo de trabalho. Hoje você já não consegue atrair talentos se você não falar o que é, porque vai ser a primeira pergunta. Ah, vamos me candidatar a essa vaga. Mas aqui não diz se é presencial, se é remoto, se é híbrido. Concorda? E aí, a gente já assume que se não diz nada, é presencial. Aí, muitas vezes, o cara quer o talento, que quer a flexibilidade, porque, gente, não há como negar. Flexibilidade é uma arma poderosíssima. Poderosíssima. Ela substitui fácil incrementos de salário. Fácil. Sim. Chega pra você e fala, pô, o Marcelo trabalha pra caramba, super dedicado, segunda a sexta, cara, ele dá o sangue pela empresa. Puta, mas o Marcelo tá querendo porque tá querendo aumento, cara, não tem como passar pra frente nesse momento, tá curto o budget, não tem verba e tal. Mas, porra, Marcelo, vamos fazer o seguinte, cara, pô, segunda e sexta você trabalha de casa, vamos fazer, sexta vai ser short Friday. Você trabalha até as meio-dia, 1h. Depois você tira a sexta tarde, porque você me entrega, cara. Eu confio em você. Porra, você vai falar pra mim que não ia ser legal? Porra, do caralho. Você vai pegar e falar, cara, puta, beleza. Talvez eu use essa Short Friday pra procurar um segundo trabalho, entendeu? E por aí vai. Então são... Como é que você... Eu queria que você destacasse a questão do workation. Verdade, que foi a pergunta dele inicial e enrolei 10 minutos antes de chegar na resposta. O workation é um conceito de unir exatamente o que essas duas palavras em inglês trazem, que é work, de trabalho, e vacation, né, de férias. O workation basicamente é um conceito que nasceu durante a pandemia. O termo é gringo, é inglês, mas ele é muito aplicado no Brasil, que é pessoas que, já que elas podem trabalhar remoto, elas resolveram mudar para lugares tipicamente de férias, porque ela consegue trabalhar remoto. Então, por exemplo, lá no passado, você contratar um funcionário, até 2019, vou contratar aqui um desenvolvedor de TI. Aí esse cara mora, sei lá, vou chutar em Florianópolis. Fala, puta, mas a empresa está em São Paulo, o cara está em Florianópolis, não vai integrar, não vai dar certo, pô, não sei. Talvez o primeiro momento é ser não sei. Ou talvez um não logo de cara. Só que durante a pandemia, esse cara falou, cara, eu consigo trabalhar basicamente remoto. Eu entro em reunião virtual, eu entrego meu trabalho, eu só vou pro escritório de vez em quando, sei lá, uma vez por mês. Então, pô, eu vou morar na praia. Aí o cara vai lá, muda lá pra Floripa, começa a trabalhar em Floripa, e ele começa a trabalhar para essas empresas de uma cidade, tecnicamente, que até então não era o polo de trabalho daquele tipo de função, e ele une as duas coisas. Então, esse é o conceito de workations. O Brasil tem três cidades na lista das top 30 de workations do mundo. Por incrível que pareça. A gente está falando de Floripa, Fortaleza e Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro está na top 10. Por que o Rio está na top 10? Porque o Rio, mais do que outra cidade no Brasil, ela é conhecida mundialmente por ser uma cidade de turismo. Né? Então, de férias e tudo mais. A quantidade de pessoas que mudaram para o Rio, não só do Brasil, mas de gringos que vieram para o Brasil e que moram no Rio de Janeiro desde a pandemia, é absurda. Eu sei porque eu vejo isso nos espaços de coworking. Eles vêm, muitas vezes, para se socializar, eles alugam um espaço de coworking para ir lá, conhecer gente, poder trabalhar num ambiente profissional, tal, mas está morando no Rio de Janeiro. Entendi. Então, tem até uma pesquisa, se quiserem, pesquisem, gente. Rio de Janeiro Workation, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando no detalhe, porque é um movimento que não vai morrer. Ao contrário, o que o ser humano quer? A gente acabou de passar por uma crise global. Pela primeira vez na história recente ou moderna da humanidade, não é uma crise que está em volta em dinheiro, seguro, bolha, finanças. Não, era o ser humano no centro da crise. Uma crise onde o ser humano estava em risco ali, né? Contra um agente da natureza. Então, a gente quer sair com mais segurança física, né? A gente quer sair com a segurança emocional, a gente quer sair com melhor qualidade de vida. A gente flertou ali com a flexibilidade no trabalho e gostamos. Sim. E olha que interessante, o Brasil teve que implementar junto com o resto do mundo. Então, pela primeira vez nessa história recente também do Brasil, a gente está recebendo um movimento de mudança nos padrões de trabalho ao mesmo tempo que o resto do mundo. Porque antes não. Pô, sempre depois. Pega em quanto tempo o Brasil institucionalizou o e-mail versus Estados Unidos. Em quanto tempo o Brasil institucionalizou o escritório, como a gente conhece, versus a Europa. Em quanto tempo, várias outras demandas. O Brasil sempre estava atrasado em 3 a 5 anos. Com o trabalho híbrido, não. Sim. E eu vou te falar, o Brasil, cara, tem uma super oportunidade para o trabalho híbrido. Primeiro,
Nós não sabemos construir cidades. As cidades que nós temos são muito grandes, são megalópolis, que levam muito tempo de deslocamento. Então a gente perde muito tempo com mobilidade. E você poder trabalhar alguns dias de casa facilita bastante. Faz uma conta comigo, Marcelão. Se você levar 1 hora para chegar no escritório de manhã e 1 hora à noite, são 2 horas por dia. Se você só trabalhar de casa 2 vezes por semana, você economizou 4 horas na semana. Sim. Isso são 20 horas no mês. Isso são 240 horas no ano. Um mês. 1 mês e meio a mais. 1 mês e meio a mais. Cara, lógico, tô considerando um mês de 5 semanas, só pra fazer conta aqui, mas que seja 1,4 meses de trabalho. Cara, eu tô te devolvendo quase que 12% do seu ano útil pra dentro, como flexibilidade. Isso pode ser revertido em você ser mais produtivo, isso pode ser revertido em você ter uma melhor qualidade de vida. Agora, se põe no lugar, você é um empresário, tá passando por uma crise, pô, ferrou, tenho 100 funcionários. O que é melhor? Eu preciso produzir mais. Eu vou contratar mais 10, mas eu tô numa crise. Ou eu deixo 10 caras em casa e Eu deixo... cara, sei lá. Ou eu vou implementar um jeito da minha força de trabalho ser 10% mais produtiva. Cara, olha que golaço, entendeu? Então, assim, depende do que você faz. Sim. Se a sua produção é por hora, isso pode ser um golaço. Então, não é à toa que empresas de TI, empresas que contratam profissionais de tecnologia, que tem muito, é muito ligado à produção, entrega, programação, tiveram que migrar muito rápido para esse modelo. Primeiro que é uma mão de obra tradicionalmente autônoma, né? Muitos são PJ, muitos já trabalham no seu próprio horário e tal. E segundo que a gestão desse pessoal já era por conceito mais remoto. Então, também ela se beneficia bastante desse modelo. E o impacto da mobilidade, ele é muito grande nas grandes cidades. Então, você pega São Paulo, por exemplo, a cidade do qual vos falamos hoje, que está caindo uma chuva gigantesca lá fora, que nós vamos levar em volta 3 horas para ir embora hoje. 4 milhões de pessoas saem da Zona Leste todos os dias para vir para as zonas centrais para trabalhar. Olha, pensa isso em energia, em massa do que a gente está movendo em tempo. Combustível, em poluição. Cara, isso é ineficiente em todos os sentidos. A gente não consegue apontar um sentido ao qual isso funcione. Então, talvez alguém até poderia dizer, cara, mas tem o pessoal do comércio aí, da limpeza, mas poderia o cara da Zona Leste trabalhar na Zona Leste. Tudo bem, mas você concorda comigo que... Da Zona Sul, na Zona Sul, né? Se a Zona Leste tivesse mais... Por exemplo, eu tô abrindo uma Regus agora na Zona Leste daqui 2 meses, com o pessoal da Porte, aliás, um abraço pra eles, ali no Eixo Platina. Vai ser o primeiro espaço de coworking profissional da Zona Leste. Cara, eu anunciei isso, acho que foi dia 15 de janeiro na mídia social. A gente já tá com uma super pré-venda lá. Sim. Porque, assim, a quantidade de executivos que moram no Tatuapé e que vinham pra Faria Lima só para ter um escritório, falou, cara, não, agora eu quero ter aqui. E eu já tô tirando, olha o quanto eu tô tirando de movimentação de carro. Pensa nisso de um lado de sustentabilidade. Quantas toneladas de CO2 você vai deixar de emitir? Então, a gente não sabe construir cidade, por isso que o Brasil tem muita oportunidade. Eu acho que cada vez mais a gente vai ser tendencioso a viver, trabalhar, morar, usufruir, estudar em 15 minutos de raio de distância. Então, eu quero ir para uma escola até 15 minutos levar meus filhos, se eu precisar de um hospital até 15 minutos, trabalhar até 15 minutos, me divertir, comprar, comer e tal. É o conceito da cidade de 15 minutos. Inclusive, tem um arquiteto francês que implementou isso em alguns bairros e viu que a prosperidade da sociedade no conceito de 15 minutos é em torno de 20% maior das que não estão. Em tudo. Qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano, renda per capita, expectativa de vida. Então, cara, a gente vai migrar para isso aqui. E não tem como migrar para isso aqui sem implementar o trabalho híbrido. Então, a gente viu recentemente notícias horrorosas, mal feitas, mal divulgadas, de que banco X, banco Y, empresa X, empresa Y está matando o home office, volte todo mundo para o escritório. Aí você vai ler o comunicado da empresa, olha, cada vez mais a gente quer implementar um modelo híbrido, então, por favor, compareça ao escritório 3 vezes por semana, isso que aquilo. Cara, não é nada do que foi dito na reportagem, infelizmente. A gente tem ainda essa questão sensacionalista de algumas reportagens, mas que traz essa questão de que, assim, o back to the office é um movimento normal, porque é importante eu ir para o escritório. Marcelão, pensa comigo. Vou receber um cliente presencialmente, você vai receber na tua casa? Não. Você vai para o escritório. Uma empresa tem que existir, além de mesa e cadeira, tem CNPJ, questão de zoneamento, questão de faturamento, nem tudo pode ser feito remoto. Pô, a empresa, ela é uma instituição, ela é uma pessoa jurídica, mas ela é uma pessoa. Ela tem cultura, ela tem regras. E outra coisa, escritório tem que ter regra, porque para fazer qualquer coisa eu fico em casa. Então o pessoal brinca assim, mas pô, eu não gosto de ir pro escritório, porque no escritório tem dress code, na minha casa eu trabalho de pijama. Pois bem, cara, se a empresa que você trabalha tem dress code, algum motivo tem.
Sim. Então, se você vai para o escritório, você está representando a empresa, não o Thiago. Então, tem que ter regra, sim. Agora, não quer dizer que as regras não podem ser mais flexíveis. É o que eu brinco com o pessoal. Pô, todo mundo implementou um híbrido TQQ, que é o terça, quarta e quinta. Sim. Vai para o escritório 3 dias por semana. Agora fica todo mundo no trânsito. E segunda e sexta fica em casa. Por quê? Porque nós, como todo bom brasileiro, a gente quer o final de semana largado, né? Então, sexta e segunda a gente trabalha de casa. Os outros 3 dias Já tem vai algum pro estudo que escritório. se trabalha menos? Se sexta e segunda são menos produtivos? Depende muito do tipo de indústria, do tipo de pessoa e tal. Mas tem alguns estudos interessantes, entendeu? Tem uma brincadeira à parte, que o pessoal fala assim, aqui na empresa é híbrido. Segunda a sexta no escritório, sábado e domingo você trabalha da sua casa. Sim. Né? Ou o horário é flexível, entre qualquer hora antes das 8 e sai a qualquer hora depois das 6, que é flexível. Mas a verdade, cara, é que assim, a gente tem que tentar ser flexível, pensando que as pessoas têm diferentes realidades. Muitas vezes eu vou para o escritório não porque a empresa está chamando, mas porque eu preciso, porque é um dia que eu não posso trabalhar de casa. Eu mesmo tenho toda a estrutura possível para trabalhar de casa. Só que eu me incomodo trabalhando em casa. Me incomoda pessoalmente trabalhando em casa. Estou em casa, toco um telefone, eu não acho legal. Sim. Eu represento a parte executiva da empresa. Sim. Entendeu? Um cachorro latindo, eu não gosto. Então, eu sou o cara que gosto de ir para o escritório, mas eu trabalho de casa quando eu preciso. Então, eu sou centrado no escritório e remoto quando eu preciso. Tem empresa que é centrada no remoto, mas é presencial quando necessário. Então, tem vários modelos sendo implementados. Eu acho que ainda é muito teste. Cada empresa tem o seu, não tem um modelo que serve para todo mundo. Até porque, eu brinco com o pessoal, tem muita gente implementando modelo híbrido assim, o jurídico vem na segunda, o financeiro vem na terça, o comercial vem na quarta. Legal, a empresa não se fala mais. Sim. Né? Ninguém se encontra. Ou todo mundo vem na segunda, mas ninguém vem na terça. Só que o cliente vai na terça na empresa. Então você já tem aquele problema. E tem muitos modelos. Eu acho que a gente tem que garantir algumas coisas. Horário núcleo é muito importante. Então, por exemplo, horário núcleo? Horário núcleo, vamos falar o seguinte, olha, gente, vocês têm flexibilidade para chegar no escritório, mas tem um horário núcleo onde todo mundo tem que estar no escritório. Porque senão fala o seguinte, vem pro escritório segunda, eu chego 6 da manhã, você chega 2 da tarde, a gente não se encontra. Sim. Então, assim, os dias de escritório, o horário núcleo é, sei lá, das 10 às 4. Então você tem a sua flexibilidade para sair antes da chuva, ir para casa, voltar a trabalhar lá de casa, você tem a sua flexibilidade para levar um filho na escola e chegar um pouquinho mais tarde, pular um rodízio, mas tem um horário onde todo mundo está no escritório, isso é importante. Porque o objetivo é estar no escritório. Exato, porque, concorda comigo que se eu for para o escritório e fiquei o dia inteiro em reunião virtual, o que aconteceu? Eu falhei o Almeida no escritório. Se eu estou indo para o escritório é pelos motivos certos, para engajar com colaboradores, para gerar essa cultura coletiva, receber clientes, fazer treinamento. Cara, eu acredito muito em treinamento presencial. Eu acho que faz muita diferença. Não que o online não funcione. Eu acho que o online funciona muito a questão onde você tem que ter muita interação, onde o treinamento requer com que a pessoa faça a conta, clique, faça. Eu acho que isso funciona muito bem no online. Mas geralmente, cara, quando você tem as coisas online que não tem interação, a pessoa vai fazer outra coisa. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa e eu chorei de rir com os resultados no comecinho de 2024. Eu peguei a minha base do LinkedIn, que são mais ou menos aí 50 mil pessoas, joguei uma pesquisa falando, gente, o que vocês fazem quando vocês estão numa reunião virtual? 70% assumiu que faz outra coisa. Começa por aí. É o que a gente vê, né? Desses mesmos... Cara, 50% assumiu que... Tem os outros 50% que não assumiram. 70% falou, estou fazendo outra coisa. Dessas outras coisas, e-mail, trabalhando, 65% mídia social, WhatsApp, Instagram, etc e tal. 50% assume que não está prestando atenção no conteúdo, só presta atenção quando o nome é chamado. Por isso que as reuniões virtuais muitas vezes viram uma sessão espírita, né? Você vai falar, Marcelo, você está aí? Marcelo, você me ouve? Marcelo, você tá no mudo? Porque a pessoa tá perdida do outro lado. Você perdeu ela ali. E 35% assumiu que tá fazendo compra online, enquanto você está conversando. Cara, 20% assumiu que tá na academia, ou fazendo algum tipo de esporte, ou alguma atividade residencial, rebocando uma parede, sei lá o que tá fazendo. Cara, 10% assumiu que tá jogando videogame, cara. E 5% de outros tipos de afazeres que eles não querem nem saber o que é, que tá nesse 5%. E aí eu pensei, cara, falei, isso é o puro suco do brasileiro? E é verdade, porque eu me pego fazendo isso mesmo. Hoje mesmo eu entrei num call, ele tava lá, cara, mas era tão importante as outras coisas que eu tava fazendo que eu nada mais era do que um barulho. Um passivo espectador naquele call. Você entendeu? Sim. E
Semiconsciente, né? Semiconsciente. Porque você tá ouvindo um barulho aqui, E ainda tem alguma coisa me mais atrapalhando aqui. que era será? em inglês. De repente você ouve um Thiago, aí, opa, aí sou eu. Aí eu abro a câmera, abro o microfone, aí você tem aqueles 5 segundos de choque que você tenta mais ou menos ver o que estão apresentando. Cara, que mal que isso faz para nossa postura corporativa, para o nosso cérebro, para tudo. Então, eu acho que as empresas têm que entender a efetividade de cada tipo de comunicação. Então, por exemplo, eu sou super a favor de all hands virtual, kickoff semanal. Eu acho isso muito legal, porque eu não tiro ninguém da onde tá. Então, eu faço o meu toda segunda de manhã. Todo mundo. E aí, galera, beleza? Beleza? Cara, mas aquilo ali é drum beat. E aí, como é que tá a tua agenda? Todo mundo fala, todo mundo sabe o que tá fazendo. Legal. Cara, 1 hora de call. Beleza. Eu, inclusive, criei agora o costume de só marcar calls de 45 minutos. Não crio mais call de 1 hora. Até porque a gente pega os primeiros 5 minutos falando do clima, 10 minutos esperando todo mundo conectar. Entendeu? Aí você vai entrar no tema mesmo, você já perdeu 10, 15 ali. Então, eu tô marcando de 45. Depois eu tava no banheiro, eu entro uma em outra. E isso tem feito toda a diferença na minha objetividade. Meu tempo é caro pra ficar em reunião que eu não preciso estar. Então, e eu tenho feito muito isso. Cara, comecei a brincar muito com o pessoal, tipo, me manda um invite. Ah, eu queria um call pra ver tal coisa, uma reunião pra ver tal coisa. Declino. Pô, você declinou, declinei. O que é? Ah, é tal coisa. Aí o cara me explica em 2 minutos, não precisamos do call. Sim, é só fazer. Pô, você ia marcar meia hora do meu tempo pro negócio, você me explicou em 2 no WhatsApp. Ou tem aquela pessoa que eu brinco que é o checador, né? O cara te manda um e-mail, te manda um call, te manda um WhatsApp pra ver se você recebeu o e-mail com o convite do call. Pra garantir que você viu. Então, pô, isso gera ansiedade. Imagina se eu mando um WhatsApp pra um colaborador meu domingo à noite falando, te mandei um invite pra um call amanhã, a gente fala, pô, já acabei com o domingo desse cara. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque nunca se falou antes no passado em saúde mental. Sim. E hoje é um tema extremamente alta. Desde 2023 foi incluído no PCMSO, no Programa de Controle de Saúde Ocupacional, né? Da medicina do trabalho. Burnout e estresse. Então, as empresas são responsáveis como doença do trabalho de cuidar da sua saúde mental. E o Brasil é líder, né? Líder. E eu ainda acho que a gente é subnotificado, porque muita gente ainda tem vergonha de falar quando tá com burnout. Ou nem sabe, né? Ou nem sabe. Tipo assim, uma vez eu vi uma pessoa falando, um especialista, falou, cara, se você tem problemas para dormir, você já tem algum grau de preocupação com a sua saúde mental. Os caras não conseguem dormir. Só que o cara acha que é comum, né? Ah, dormi mal essa noite, dormi mal outra. O cara já acha que dormir mal já é o padrão, né? Então ele nem sabe que ele tem. Pra aí depois ele querer assumir, pra depois querer notificar. Você sabe que eu tive muitos anos, eu brinquei com a insônia, até a camiseta escrito insônia, que eu saio com ela, todo mundo dá risada. Eu tive durante muitos anos e demorou pra eu entender que aquilo era burnout. Demorou, cara. Foi preciso uma amiga, uma grande amiga, psiquiatra, conversando com ela, assim, informal. Tipo, ela olha e falou, cara, o cara tá doente, não tá vendo. Você não tá normal. Não, imagina. Eu tô fazendo isso, aquilo, bate no peito, tô fazendo... Cara, sintoma clássico aí, crasso, de que você tá com burnout. Porque muitas vezes o burnout é exatamente esse esgotamento que você não percebe. Ele vem físico, ele se representa muitas vezes em impactos físicos e emocionais, e que você muitas vezes, e depende muito da pessoa, você busca alguém para demonizar, né? Ai, meu chefe, depois de mim. Quando você chega numa posição igual a minha, que você é basicamente o topo da pirâmide na empresa, que você não troca com ninguém. Sim. Quem que eu vou culpar? Eu mesmo? Sim. Entendeu? Então não tem como. Então muitas vezes o burnout ele é reverso, né? Porque você acaba descontando na equipe. Sim. Ou muitas vezes na casa você se afasta da família. É difícil, porque você não tem troca, lateralidade. Eu lembro que muita coisa que me ajudou, 2 coisas que me ajudaram bastante aí com a questão de burnout. Terapia, né? E olha que assim, cara, eu brincava muito, que eu nunca fui fazer terapia até os 42 anos de idade, tá? Comecei com 42. E hoje não abro mão, cara. Sim. Porque eu acho que isso é uma válvula de escape muito forte do executivo. E, infelizmente, o brasileiro não tem esse costume. Devia ter. Devia ter, porque... Tem até uma frase aqui na porta, né, que fala que a qualidade de qualquer intervenção depende do estado interno do interventor. E a terapia é isso, ela ajuda você a sintonizar o seu estado interno, né? Exato, e você sabe que é engraçado? Porque, por exemplo, quando você chega num cargo igual ao meu, você vira nada mais do que um terapeuta em grupo. Porque é isso que eu faço o dia inteiro. Fulano, tá com um problema. Você fala com o ciclano. Aí você resolve um conflito aqui. Aí conflito de um cliente aqui. Aí você fala com possível... Você basicamente resolve conflitos. Então você tem que ser muito bom de jogo de cintura, entendeu? De entretenimento com todo mundo e tal. Você tem que estar bem, né? Você é um líder, você tem que estar bem o tempo todo. Você não pode demonstrar... É muito... O brasileiro e o mundo inteiro, a gente ainda vê a fraqueza como um defeito,
né? E não vamos romantizar também, é que as pessoas falam, ai, não, líder tem que demonstrar fraqueza, isso mostra que você acha humano. disso? Cara, isso é legal, mas as pessoas não estão preparadas para isso. Eu duvido. Tem que construir um ambiente para isso, né? Eu duvido que qualquer líder que demonstre fraqueza, a primeira conversa de corredor é, você não viu o cara lá, chorou na reunião? Tá foda, Ó, vai espirrar. Você vai pedir pra sair. Cara, é isso. É. Infelizmente, entendeu? Então, eu acho que só consegue viver se o ambiente tem que estar preparado para isso quando ele tá livre de fofoca, quando você tem um ambiente que efetivamente as pessoas se sentem trabalhando como um todo, onde o ambiente é livre e aberto para que as pessoas se sintam com oportunidade de fala igualitária. Onde eu posso falar do Marcelo se o Marcelo ficar ofendido, independente do meu cargo, e por aí vai. Por aí. Não é fácil chegar nisso. Isso requer anos de trabalho, de cultura, de engajamento. Eu brinco muito com o pessoal aqui. Eu tenho 10 anos de Regos no Brasil. A grande maioria dos meus reportes diretos foram pessoas que já estavam na Regos, que eu tive que conquistar. Sim. Chegar e falar, pô, eu era o cara de fora, o outsider, chegando como executivo, tal. Pessoas com 5, com 10 anos de empresa. Eu tive que trazer essa galera pro meu time. Cara, hoje eu tenho um time, basicamente eu tenho algo de 20 pessoas que reportam pra mim na primeira linha, fechado, que tá todo mundo na mesma vibe, na mesma meta. Não tem meta do Thiago, meta do Marcelo, meta do Fulano, não, é todo mundo com a mesma meta, todo mundo sabe. A galera se ajuda. E é tão legal ver o ecossistema funcionar, cara, entendeu? De muitas vezes falar com o Fulano, eu tava falando com o Ciclano, ajudei ele a fazer tal coisa, e não precisar que eu tenha que falar, Ciclano, vai lá ajudar o Fulano a fazer tal coisa, entendeu? Isso volta no que eu tava falando da liderança, cara. A liderança, e aí você até brincou de anotar aqui, que assim, a supervisão à liderança, ela é o elo-chave para que o trabalho híbrido funcione. Sim. Porque ela tem o poder para transformar num negócio numa experiência boa ou numa experiência ruim. E o trabalho híbrido, ele tem um tripé, cara, assim, tá? Ele tem cliente, empresa e colaborador. Tem que funcionar para os maledetos 3. Não pode funcionar para um só. Se o teu modelo de trabalho híbrido funciona só para o colaborador, vai falhar. Se funciona só para o cliente, vai falhar. Se funciona só para o empregador, para a empresa, vai falhar. Tem que funcionar para os 3. Então não adianta. Eu dei consultoria para uma empresa que foi muito engraçada. Eles me contrataram. Pô, eu quero o guru do trabalho híbrido porque não tá dando certo aqui. Eu fui lá. Cara, eles tinham flexibilidade demais. Era tudo pro colaborador. Eu lembro que eu olhei e falei, troca o nome dessa empresa. Em vez de empresa A, chama aqui de caridade. Cara, que é isso que vocês estão fazendo. Ela ria, falou, não, é porque a gente tem muito medo de que as pessoas engajadas. Falei, cara, você oferece horário flexível, jornada flexível, remuneração flexível, short Friday, o cara não bate ponto, o cara escolhe as ferramentas, eles têm comitê, eles aboliram a reunião de performance do one-on-one, porque aquilo era abaixava a moral. Na hora que você começa a olhar, você fala, cara, dá 2 passos para trás. Empresa também tem que ter regra, cara. A gente também tem que ter scorecard. Por isso que a gente fala que é KPI, é indicador-chave de performance. Entendeu? Não é indicador-chave de felicidade. Entendeu? As pessoas precisam performar, precisam existir. Se a empresa que não existe, ela quebra. Não performa, ela quebra, perdão. Então, assim... E foi muito engraçado que eu lembro que eles falaram que eles tinham uma Short Friday. E eu falei, cara, puta, eu não sei se eu sou muito a favor da Short Friday, porque eu acho que os pepinos sempre vão estourar nessa parte da Friday que não tem ninguém. Aí a menina do RH deu risada e falou, pois é, então, os nossos fornecedores, não, os nossos clientes não ficam felizes. Eu, como assim? Ela falou, não, porque se alguém tentar entrar em contato com o nosso suporte na sexta, não tem ninguém. Eu falei, mas o suporte tá em Short Friday? Ela falou, tá. Eu falei, cara, por que você não bota o suporte na Short Thursday? Sim, deixa o resto. E deixa alguém na sexta? Mas não tira todo mundo o tempo todo do atendimento ao cliente. Ela falou, não, mas aí aqui dentro a gente fez um comitê que não seria igualitário fazer isso. Mas é uma discussão complexa, né? Então, cara, mas assim, muitas vezes... É complexa, mas precisa ter. Tem uma coisa que é engraçado, que é o seguinte, tem que tomar muito cuidado para que o trabalho híbrido não se torne o pior dos 2 mundos. Onde eu trabalho demais em casa e no escritório, ou de que eu trabalho no escritório e vou para casa trabalhar também, ou onde eu sinto que eu tenho o dobro de responsabilidade, ou de que o trabalho híbrido está comendo a cultura da empresa, no sentido de que é o seguinte, imagina que a gente trabalha aqui, uma empresa grande e tal, tem aquela galera que vai todo dia para o escritório, tem aquela galera que só vem de vez em quando. Pronto, já tem 2 culturas. Sim, o cara que vai todo dia já é mais conectado, conhece todo mundo. Na primeira promoção, que o cara que for para o escritório todo dia for promovido e o outro não, você já perdeu o outro. Isso. Porque você não vai conseguir explicar que foi por performance. Vai achar que é por proximidade. E o presenteísmo ainda é uma força muito grande. Muito grande. Agora, a gente tem que entender que
o trabalho híbrido, ele pode beneficiar muito as empresas desde que a gente consiga ter a medição da produtividade. Se a sua empresa não consegue medir produtividade, sinto muito, você tem um trabalho muito grande a ser feito, de aprender a medir isso. Antes de pensar em qualquer coisa. Antes de simplesmente implementar o trabalho híbrido para agradar colaborador e tal, e não ter um trabalho que funcione. Como é que você vê a questão geracional, Tiagão? É um clash hoje. Hoje, pela primeira vez, você tem 4 gerações no ambiente de trabalho, né? Você tem os millennials, a Z, a X e os baby boomers, que estão ainda no ambiente de trabalho. Cara, cada um desses percebe o trabalho híbrido de maneira totalmente diferente. Eu, por exemplo, nasci nos anos 80, então eu cresci ali, cheguei nos ambientes de trabalho na época que estava começando a digitalizar, mas eu lembro dos dois, entendeu? Eu lembro do trabalho manual ali de uma máquina de escrever, ao mesmo tempo que eu vi o fax chegar, o e-mail, o computador, o notebook, o tablet e o celular. Sim. Na minha cabeça era condicionada. Em casa eu relaxo, no escritório eu trabalho. Esse era o meu cérebro, as coisas não conflitavam na minha cabeça, mas eu venho numa geração que consegue se adaptar, porque eu vi a transformação dos escritórios. É mais difícil para a geração mais antiga se adaptar. Se você virar hoje para uma pessoa de, sei lá, de 55 anos, sem clichê de idade, vou colocar, e falava assim, cara, a empresa decidiu que é 100% presencial. Você acha que esse cara vai ficar bravo? Muitas vezes o filho dele já tá criado. Falar, meu, beleza, vou. Beleza. Agora, vira pra um cara hoje, que tá no híbrido, que, sei lá, tem filhos de 10 anos, 5 anos. Fala, cara, a partir de amanhã vai ter 100% 35, presencial. 30. Pô, começa a ficar difícil. Vira pra uma molecada hoje aí de 20 anos, tá entrando e fala, cara, é 100% presencial. Você já não contrata. Então, cada um percebe de uma forma. Vai da habilidade do gestor saber lidar com cada uma dessas gerações. Não pode fazer concessão para todas. Entendeu? Agora, a gente padece de um mal ainda. Boa parte da liderança é mais velha. Então, por exemplo, empresa familiar tende a voltar para o presencial. Porque o dono bate no peito e fala, é minha empresa, eu quero todo mundo aqui. Por puro preconceito que se as pessoas estão ou não trabalhando de casa. Entendeu? É minha empresa, eu que mando, quero todo mundo aqui. Empresas que são corporações tendem a ter políticas mais flexíveis. A gente vê muito também que a volta ao presencial é uma questão de status, Marcelão. Porque, por exemplo, digamos que você é o chefe, você tem 2 reportes diretos. No digital, ninguém sabe, mas no presencial voltou, você tem sua salinha, tem aquelas 2 pessoas trabalhando na sua frente. É uma questão de status. Então a gente tem que entender também que a liderança não foi ensinada no passado a trabalhar de maneira híbrida. E como é que você vê essa questão como é que você vê essa questão da empatia de baixo para cima? Porque você trouxe a história do burnout, né? Sempre que eu pergunto de que a culpa é do burnout, a palavra número 1 é o chefe. Sempre é o chefe, né? E aí você fala, cara, qual que é a sua responsabilidade no seu burnout, né? Porque às vezes você não tá dormindo bem, não pratica o esporte, bebe, fuma, etc e tal. Como é que você vê essa questão da empatia de baixo para cima? Pro cara olhar para isso, né? Falar assim, cara, o cara, tem 60 anos, construiu a empresa, e o cara construiu a empresa assim, pô, é uma mudança de mindset. O que eu vejo muito claro é assim, pô, o cara tem que entender para baixo, mas o cara de baixo não faz muito questão de... Na real, vou falar um negócio que vai ser até pesado aqui. Que é o seguinte, a empatia de baixo para cima é muito difícil. Porque quando você tem uma ascensão, uma diferença salarial, as pessoas tendem a justificar aquilo que você tá passando. Mas ele ganha mais. Entendi. Pô, o Marcelão tá lá, ó, ferrado. Mas também, né, com o salário que o Marcelo tem, ó, o cargo que ele tem. Você acha que é muito do brasileiro? Ele é pago pra isso. Não, isso é global. Ele é pago pra isso. Tá. Concorda? Um executivo... só eu, CEO numa empresa grande, pô, fatura $500 milhão no Brasil, de repente fala, o Thiago tá com estresse. Pô, mas estresse? Pô, o cara é CEO, já o cara é tá CEO, preparado. vida ganha, tá estresse, sabe? Tipo, não adianta. Você vai ter essa questão. Então, o executivo ou o líder, ele tem que saber que a empatia a gente não ganha, você conquista. Vou te dar um exemplo que eu achei fenomenal. Durante a pandemia, eu fiz 500 e poucas lives. A nossa foi uma delas. E teve uma live que eu fiz com o presidente de uma grande companhia aérea naquela época. E, cara, tudo pronto, live na Forbes pra entrar e tal. Não, essa não era na Forbes, perdão, era no Intox. E a gente entrar, e aí, de repente o cara conectou da casa dele e atrás, cara, um quarto de criança, aquele azul bebê, cheio de carrinho na parede, aviãozinho, tal. Aí o cara entrou e pegou e falou assim, cara, 1000 perdões, que foi? Olha, a minha internet não tá funcionando na sala, meu vizinho tá fazendo uma obra, eu acho que ele quebrou um cabo lá X, o meu Wi-Fi só tá pegando no quarto do meu filho, cara. Vamos cancelar a live? Cara, eu olhei aquilo. Falou, agora que eu quero fazer. A decisão certa, cancelar a live. A assessoria de imprensa da companhia aérea falou assim, cara, vamos cancelar a live. Não pode.
Ele não pode ir pro escritório, porque o escritório tá fechado por causa da Covid, e ele não pode fazer com esse fundo. Eu virei pra esse cara, Fabião, aliás, um abraço, Fabião. Virei pra ele e falei, Fabião, cara, se você topar, eu topo. A gente humaniza você hoje. Ou você sai dessa live xingado pela assessoria da imprensa, todo mundo, ou você sai humanizado. Ele falou, cara, vambora. Abrimos, olha, tô aqui a live, tal, companhia aérea, uma grande companhia aérea, tal, tá aqui, tô com o CEO deles, tal, pô, legal, cara. Explica um pouco mais pra gente do contexto da Covid, como é que tá, porque foi um setor extremamente impactado. Tal, blá, blá, blá. Chegou a hora que eu falei, cara, conta pra mim um pouquinho. Quem é você? Tira o crachá, quem é você no final de semana? Quando você faz, cara, tem meus filhos, tal, de repente o filho dele entra na live, ele levanta tal. Isso, cara, isso foi tipo março de 2020. Sim. Ninguém tava abrindo câmera pra mostrar a casa, nem nada. E aquele cara entrou do quarto do filho, mostrando o filho, mostrando o que tava fazendo, tal. Cara, era tão legal ler os comentários das pessoas falando, nossa, eu não esperava que um CEO de uma empresa deste porte trabalhasse do quarto do filho. Nossa, olha que legal, ele tem orgulho de tá. Aí ele pegava o aviãozinho do filho e falava, esse aqui eu dei pra ele quando eu viajei pra não sei o que lá, e põe assim. Cara, então isso é humanizar a liderança, entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem que aprender, muitas vezes, saber que são seres humanos iguais a gente. Tem aquela máxima que eu adoro, assim, nunca conheça seus heróis, né? Que você vai descobrir que é um ser humano igual a você, né? Então você admira uma pessoa, né, loucamente, aí no que você conhece, você fala, cara, mas é porque ele é igual a você. A gente que muitas vezes coloca a pessoa num pedestal. E a mesma coisa acontece com a liderança, muitas vezes acontece com o empreendedor de sucesso, muitas vezes, e eles vão errar. Alguns vão pagar um preço muito caro por errar, mas eles vão errar. Então a gente precisa saber que é difícil, sim, desenvolver essa empatia. Eu acho que a gente tem que ter, muitas vezes, né, não só se colocar no lugar do outro, porque isso aí já virou uma frase meio clichê nos dias de hoje, né? Mas mais do que isso é pensar assim, você faria alguma coisa diferente na situação dele? Se você faria, fala pra ele. Cara, por quem disse que o one-on-one é de cima pra baixo? Por que reunião de... Né? Por que a reunião de feedback é o chefe falando e o cara escutando, cara? Eu fiz esses dias um one-on-one com um rapaz que trabalha comigo. A gente trabalha ao mesmo tempo, eu abri o call e falei, cara, como é que eu posso te ajudar a ser mais produtivo? Não, porque cara, tô com dificuldade aqui assim, puta, aí vou te ajudar com isso, Chegou no final, ele, tá, você não vai falar da minha performance? Aí eu falei, não. Ele falou, mas não é um one-on-one, você tem que dar uma performance? Eu falei, cara, mas eu só vou ter feito o meu trabalho se eu te ajudar a performar. Então você me deu todas as informações que eu precisava pra te ajudar a performar, ponto. O resto eu já sei, é número. Sim. Pô, legal. É até estranho muitas vezes, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Você pega, né? A gente faz alguns treinamentos de liderança, e aí você pega assim, você fala, cara, todo mundo ensina feedback pro líder. Mas já veio alguém treinando feedback pro liderado? Porque o liderado, pô, é uma ação que tem duas pessoas, é o one-on-one. Cara, você ensina o líder a fazer o one-on-one, tá? Mas e o liderado não aprende a fazer o one-on-one? Não se prepara pro one-on-one no sentido de que, cara, o que eu tenho para dizer pro outro, né? Quase que o que faz a avaliação 360 graus, né? Então, acho que é um pouco desse lugar. Tiagão, queria te agradecer pela sua presença, falar para você deixar um recado para todo mundo, mas antes vou fazer aqui uma propaganda do Merchan, do livro do Tiago, prefácio do Gustavo Cerbasi, um cara genial. Nem home, nem office, você encontra nas principais livrarias. Ele estava me dizendo aqui, deixa eu colocar aqui que o Alvinho está pedindo para colocar aqui. E nas principais livrarias, quase 20 mil cópias, é isso? A gente bateu 16 mil cópias. Você encontra também hoje no Kindle, para quem tiver aí livro digital, também vai poder encontrar. Né? Mas sugiro que você compre o livro físico por um significado muito importante. A gente perdeu um pouco da coisa legal que é ler o livro, folhear o livro, aquela sensação de que o livro tá gasto. Sim, e que amassado, ele foi lido. dobrado, riscado. Cara, usem os livros para anotar os aprendizados de vocês. Então, pô, tem um capítulo muito legal sobre como cada empresa pode ser ter mais sucesso na implementação do híbrido. Pô, coloca ali seus insights, bate uma foto, manda, me marca na mídia social. Eu adoro isso, cara. Você me encontra em todas as mídias sociais. Eu gosto que o pessoal me marca. Tem QR Code com conteúdo live que tá lá no YouTube, que eu tô sempre atualizando, porque a lei mudou. Sim. Só um parênteses rápido que eu não falei aqui. Em 2022, teve a lei do trabalho híbrido no Brasil. Eu participei da consulta pública da lei, que o livro é a única referência bibliográfica sobre o trabalho híbrido. E o Brasil tem essa lei específica que regulamentou a intrajornada, o trabalho por produtividade. Olha que golaço, cara. Sim. Então hoje você pode contratar uma pessoa que você já não define mais o horário e nem os dias que ela trabalha para você, mas sim o que ela vai entregar. Isso tudo graças ao trabalho
trabalho híbrido. Então, acho que é legal, gente. Pô, usem o livro para resgatar um pouquinho daquela coisa legal de... Isso aqui, querendo ou não, é uma conquista, né? Você chegar Sim. no final do livro e você vê as orelhas do livro gastas, é uma conquista, você absorveu aquele conteúdo. Fala comigo se vocês gostaram, né? Gosto de estar sempre em contato com o pessoal na mídia social. Não deixem de seguir, curtir aqui o podcast, que eu vou interagir com vocês nas respostas aqui. Você sabe que eu tenho uma coisa engraçada? Eu assisto todo podcast que eu gravo, eu assisto de novo e fico interagindo nas perguntas. Ai, que legal. Entendeu? Cara, isso gera muito engajamento. Que É legal. muito legal. Lá na Forbes eu fazia isso, faço ainda, né? No Intox eu fazia. Eu acho que isso é uma coisa de se conectar com a pessoa que perdeu. Perdeu não, né? Teve aquele tempo de assistir o teu episódio. E que, pô, o cara me respondeu. Então, eu vou Sim. fazer isso aqui com certeza. Que legal. Ô, Tiagão, e me fala uma coisa aqui pra gente encerrar a nossa jornada aqui. Já vamos pro protocolo de encerramento. Mas o que você aprendeu a escrever no livro? Que não tem nada a ver com nem home nem office. Quais são os aprendizados? Que é difícil pra caramba, cara. Quanto tempo demorou? Você tem um trabalho de 2 anos. 2 anos. 2 anos. E, na verdade, Quanto foi procrastinação e quanto foi trabalho? ó, eu já vim escrevendo um livro em 2019. O nome do livro é Ser Futuro do Trabalho. Só que veio a Covid. Aí eu peguei o livro que estava escrito, pronto, fiz assim, rasguei. Falei, cara, como é que eu vou falar de futuro do trabalho com essa revolução que está acontecendo? Não tem como. E aí foi onde começou a migrar para um negócio mais do trabalho híbrido e tal. E, cara, o livro me... Eu vou dar vou contar um segredo para vocês. Depois do livro pronto, revisto e tudo, eu nunca abri o livro para ler. Esse aqui? Nunca abri. Eu li o livro até a última edição, sabe? O boneco dele, original. Da edição. Quando chegou pronto, eu nunca sentei para ler. E eu prometi para mim mesmo que eu vou sentar para ler com meus filhos quando eles forem maiores. Então, para mim, vai ser uma surpresa. Então, talvez eu vá aprender com o livro coisas que eu não vou lembrar depois, porque o trabalho de edição é muito pesado no livro. Vai, vem. Né? E o pessoal da editora A Gente foi super parceiro, trouxeram essa experiência para mim. Foi o meu primeiro livro, já tô pensando no segundo, mas é engraçado como assim, cara, o livro traz um negócio para você, Marcelo, que nada mais traz. Isso é uma coisa no meu currículo que ninguém tira. Entendeu? Talvez amanhã eu tenha que atualizar um estudo, uma faculdade, uma pós, uma coisa. Mas, cara, você escreveu um livro. Pronto, você já entrou num hall diferente de pouca profissionais. gente. No seu currículo já é algo diferente. Você já se posiciona... Cara, eu fiz uma Bienal do livro com uma molecada fazendo fila para assinar. Nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida. Eu levei meus filhos para ver isso. Meus filhos ficavam, nossa, aquele é meu pai. Cara, muito legal, fantástico. Lógico, timing bom, momento quente de mercado, tema. É como você disse antes, né? É uma startup. Tema perfeito para lançar no pós-pandemia, trabalho híbrido e tal, mas foi uma experiência maluca, assim, sabe? Tipo, cara, ter ido dar palestra para um quórum de 40 juízes do trabalho sobre trabalho híbrido. Que legal. Que estavam regulando a lei do trabalho híbrido, queriam saber mais, ou que estavam julgando ações que envolviam trabalho híbrido, que queriam saber mais sobre as modalidades de trabalho híbrido. Então, esse tipo de experiência, cara, só escrever um livro me trouxe. Que legal, que legal. Parabéns pelo livro, muito obrigado. Muito legal. Turma, então fica aí a recomendação. Tiagão, deixa um recado aqui para a Câmera da Verdade, se pudesse falar para todas as pessoas do planeta, o que você diria para elas? Para todas as pessoas do planeta? Todas. Rapaz. 100%. Bom, primeiro que seria o maior impacto de vendas e marketing venham para Regos e para Spaces, já, né, 8 bilhões de habitantes, pode vir que a gente tem um espaço de coworking para vocês. Pô, você vai jogar isso para quê? Comercial, né, cara? Pô, aí tem que vender, né? É isso aí. Mas eu acho que o comentário é o mesmo que eu falei antes, assim, pela primeira vez a gente está saindo de uma crise, onde o ser humano está no centro da crise. Então vamos praticar essas 3 letrinhas e ser humano, ao invés de estar humano, eu acho que a gente consegue aí ter um futuro muito mais promissor. Muito bom. Tiagão, muito obrigado pela sua presença aqui. Turma, esse aqui, Thiago Alves, um cara muito especial, assim, dá pra ver pela energia dele, várias coisas que ele faz, né? Daria pra gente poder ficar aqui mais 2 ou 3 horas, vamos eventualmente marcar uma próxima só pra falar dos hobbies. Opa. Que eu te acompanho nas redes sociais ali e dá pra saber que... Tem uma lista aí. Tem uma lista grande, né? Coisa boa. Já imprimiu arma na 3D, não? Pior que já. Não, peraí, velho. Pior que já. Peraí, turma, vamos voltar aqui. Mockups. Mockups? De armas, já. Eu fiz umas de presente para amigos que são aficionados por arma. Eu fiz quadro para dar de presente, assim, de armas. Não arma funcional, Sim. lógico, apesar que existe. Existe, viu? né? Sabia que tem gente que existe. Mas já imprimi coach, metade ou coaches inteiras. Cara, eu já fiz alguns projetos de AR-15, assim, eu acho bem legal. Eu gosto, Sim. assim, do design das armas. Por exemplo, dá para imprimir muita peça de airsoft. Isso é legal, o pessoal gosta de airsoft aí, ó, dá pra jogar bastante com peça impressa em 3D. Que legal, cara, que legal.
Bom, valeu, Tiagão. Muito obrigado pela sua presença. Eu sei que sua agenda é super corrida e você me prestigiou aqui no nosso Aceleração de Vendas podcast. Turma, não se esqueçam de dar o like, compartilhar esse episódio. Esse foi o episódio número 96. Já estamos chegando no 100º episódio, que será um episódio aí bastante importante aqui para o nosso canal e também especialmente para mim, que sou o host aqui do podcast. Tiagão, muito obrigado. Valeu. Vendas, vendas, vendas. Uou!